a partir de agora você aqui na nossa companhia, chegando com mais uma edição do Encontro Mulheres na TV Galega, a imagem da cidade. Esse programa que é feito aqui, né, com muito carinho por mim, pela nossa equipe, e claro, também recebendo sempre convidados que são colocados em evidência para trazer assuntos bem importantes, assuntos que impactam no dia a dia aqui da nossa cidade, pelo menos é a nossa intenção quando a gente escolhe as pautas, quando a gente escolhe os assuntos para serem evidenciados com você aqui no programa Mulheres. E esse primeiro destaque é sim muito importante, até porque direciona, né, uma preocupação com a saúde e mais do que isso, facilita assim a vida de muitas pessoas que estão à procura de remédios aqui na nossa cidade. Nós temos em Blumenau uma farmácia solidária, que é ligada à prefeitura. Para falar sobre essa farmácia, o meu convidado aqui, o Diogo Alexandre Sibert, que é farmacêutico e atua diretamente na Farmácia Solidária de Blumenau. Diogo, seja muito bem-vindo aqui à TV Galega. Obrigado pelo convite. Diogo, já estamos indo para 15 anos da Farmácia Solidária, muitas pessoas sabem sim da existência desse espaço, muitas pessoas aproveitam também, né, essa unidade ligada à saúde, mas tantas outras desconhecem, por exemplo, a função, a importância de uma farmácia solidária dentro de um município como Blumenau. Eu pediria para você começar apresentando, para quem nos acompanha agora em casa, exatamente o que é a farmácia solidária aqui da nossa cidade, Diogo. Legal, então a farmácia solidária é uma farmácia um pouco diferente das demais farmácias do município, da rede do SUS do município de Blumenau, porque os medicamentos que a gente tem lá, eles são oriundos exclusivamente de doações, né? Então os medicamentos que a gente tem lá são doados pela própria população, que às vezes tem um medicamento que não usa mais e pode fazer essa doação, né? Clínicas médicas, que recebem às vezes amostras grátis da indústria, podem doar, né, esses medicamentos para a farmácia solidária, e os próprios laboratórios farmacêuticos que se interessarem também fazem a doação desses medicamentos para a nossa farmácia, né? Então os medicamentos que a gente tem lá, eles são diferentes daqueles que a gente tem dentro da REMUNE, né, da Relação Municipal de Medicamentos do SUS de Blumenau, né, e são oriundos exclusivamente de doações, né? Então, assim, claro que a gente tem medicamentos que fazem parte da relação de medicamentos do SUS de Blumenau, mas nosso grande forte são medicamentos justamente que estão de fora da lista, né? E sempre que a pessoa tiver uma receita médica válida e a gente tiver o medicamento em estoque, ele consegue pegá-la com a gente, né? Então tudo começa com uma receita, tem que ter essa receita em mãos, essa solicitação por um profissional da área médica, e dali para frente esse paciente, então, ele se dirige até vocês, e nesse caso, em qual local, Diogo? Então, a gente está localizado naquele prédio que fica em frente à Policlínica, é o Centro de Saúde Rosânia Machado Pereira, né? Logo no andar térreo, sala 1. Né? Ali fica a sede da farmácia solidária, né? É claro que se a população quiser fazer uma doação de medicamento ou uma clínica médica, eles podem doar para os postos de saúde, porque os postos de saúde recebem essas doações e encaminham para a gente também. Para ficar bem claro, então, exatamente nessa questão, esses dois espaços, né? Os postos de saúde, as unidades de saúde, os AGs também, nesse caso ali também eles oferecem medicamentos, mas não são os mesmos que estão disponíveis na farmácia solidária, são medicamentos diferentes. Exatamente. Nos postos de saúde ou nos ambulatórios gerais, a população encontra aqueles medicamentos que fazem parte da relação municipal de medicamentos do SUS, né? Aqueles medicamentos que o SUS fornece. E na farmácia solidária, a gente tem o nosso grande forte, são medicamentos que estão fora dessa lista, ou seja, medicamentos que ele não consegue pegar nas unidades de saúde. Importante. E como é que tem sido a procura? O blumenauense, ele conhece esse espaço, ele tem aproveitado essa oportunidade de também, de repente, encontrar ali aquele medicamento que não está disponível na unidade pública de saúde, nessa questão também não encontra às vezes outra farmácia, o próprio custo se torna um pouco mais elevado. Como é que está sendo a aceitação e esse acesso da população junto ao espaço de vocês? Legal. A gente, para ter uma ideia dos números do ano passado, a gente dispensou, né, a gente atendeu 9.314 prescrições médicas, né, o que dá uma média mais ou menos de mais 776 prescrições por mês, né. É um número bastante expressivo, né, mas a gente teria capacidade para atender até mais pessoas, né. Isso se a gente transformar em valores financeiros, né, claro que a gente a gente faz parte do SUS Blumenau, então a gente não tem finalidade de lucro, né. Mas se a gente contabilizar o preço de fábrica desses medicamentos que a gente dispensa, né,
No ano passado a gente dispensou quase R$1,5 milhão em medicamentos. Então a população tem procurado, esse número tem aumentado mês a mês, né? Ano passado a gente teve uma média de R$125 mil dispensados por mês, né? E esse ano a gente já vê que a média está aumentando um pouco, R$150 mil, né, reais, se a gente considerar o preço de fábrica desses medicamentos que a gente dispensa, né? Importante, eles não são pagos, né? A pessoa retira esses medicamentos de maneira gratuita. Não tem nenhum custo. E essas pessoas têm que ter uma receita, por exemplo, ligada ao SUS, ou também pode ser uma receita que vem de um atendimento particular? Não, pode. A gente aceita qualquer receita e mais de qualquer lugar do Brasil. Então, se a pessoa está de passagem aqui, às vezes está em falta de um medicamento, e ela é, não sei, né, do Rio de Janeiro, de São Paulo, né, Paraná, enfim, de qualquer lugar do Brasil, se ela tiver uma receita que está dentro da validade, né, ela pode retirar lá com a gente sem custo nenhum, né? Esses valores que eu estou te falando aqui são só para a gente ter uma ideia de, enfim, da quantidade de medicamentos que são dispensados. E não é observado também a situação financeira, a renda familiar desse paciente que está ali com a receita em mão solicitando esse remédio? De forma alguma, é só a receita. Se a receita estiver na validade e a gente, claro, tiver o medicamento em estoque, né, a gente fornece o medicamento. Ô Diogo, quando a gente fala na questão de doação, por exemplo, por parte da população, como é que é essa doação? São aquelas cartelas que às vezes sobram, pela metade da cartela, o medicamento em líquido também? Como é que é também esse acesso do remédio que está dentro do prazo de validade e poderia estar com vocês na farmácia solidária? Claro. Sempre que a gente... Então, a população pode doar o que ela tiver em casa, né? E até se ela tiver medicamentos que já estejam com o prazo de validade vencido, ela pode também encaminhar, né, para as unidades de saúde que a gente faz o descarte, que tudo é encaminhado para lá para a gente fazer o descarte pela empresa responsável pelo descarte ecológico, né, ecologicamente correto. Mas quando a gente recebe esses medicamentos da população, eles passam por um processo de triagem, né? Então a gente observa a validade do medicamento, né, se ele tem as condições, né, se ele apresenta as condições de armazenamento adequada, né, se ele tem algum sinal de deterioração, eles são descartados. Então a gente só mantém em estoque aquilo que a gente tem certeza de que está em boas condições para ser ofertado à população, certo? É tudo com muito cuidado, com muito zelo, e tudo que é, no caso, depois ofertado, é com total segurança. Claro, sim. Se ele tem algum sinal de deterioração, né, a gente descarta. Medicamentos líquidos, a gente só coloca em estoque se eles não foram abertos, porque a gente não tem como dizer por quanto tempo eles foram abertos, né? E medicamentos líquidos, uma vez que eles foram abertos, eles têm um prazo de validade reduzido. Já né? não é o mesmo que está ali na embalagem, na caixinha, já muda totalmente depois que ele é aberto, aquele medicamento, no Exato. caso, né? Mais formas sólidas, né? Comprimido, cápsula, etc. Daí a gente só observa se ele está bem certinho na caixa, se não tem sinal de deterioração, se por exemplo pegou água, né, ou calor intenso, aí a gente coloca em estoque para ser ofertado à população. Aproveitando esse gancho que você mencionou, cuidados em casa, para poder ali guardar com segurança os medicamentos, em qual seria o melhor local para poder ter aqueles medicamentos para oferecer a mesma segurança que ele proporciona? Claro. Então os medicamentos eles têm que ser armazenados em um local fresco, arejado, né, que não tenha incidência do sol direta, né, e também um local que não passe por muita umidade, né. Então banheiro não é um local muito adequado para guardar os medicamentos por causa do vapor do chuveiro, né. A cozinha também, por causa dos vapores do cozimento dos alimentos. Então esses dois locais seriam os que a gente deveria evitar na hora de armazenar os medicamentos. O ideal seria um armarinho, de preferência num lugar um pouco mais alto e chaveado, para ter cuidado com as crianças também, né? Mas sendo um local fresco, arejado, né, e que não tem incidência de luz solar direta, é o ideal. Geladeira não seria o lugar também? Algumas pessoas têm esse hábito de guardar o medicamento na geladeira? Não é necessário. De maneira geral, medicamentos de forma sólida, eles têm que ser armazenados numa temperatura entre 15 e 30 graus. Né? Em Blumenau, às vezes, passa um pouquinho, né? Mas se não pegar o sol direto em cima para esquentar o medicamento, é o ideal. Né? Existem, claro, alguns medicamentos que precisam ser armazenados na geladeira, né? Medicamentos que Aí vai ter aquela recomendação de direcionamento, né? Isso, mas de maneira geral Ô Diogo, você mencionou há pouco também sobre a questão do descarte, né? Esses medicamentos que às vezes estão vencidos na nossa casa e a gente vai fazer o descarte correto porque medicamento não é no lixo, ele não pode ser levado para o lixo, tem que todo mundo ter essa consciência realmente do perigo que se torna também para a saúde como um todo. Né, descartar de uma forma errada. Claro. Mas ali com vocês, como é que é então essa orientação? Explica melhor, direciona melhor essa informação para quem nos acompanha. Certo, então se a população tem em casa medicamentos que já venceram, né, ou que às vezes estão abertos há muito tempo e a pessoa quer descartar esses medicamentos,
Ela pode, claro, levar para a gente lá, né? Se ela quiser descartar, mora perto talvez ali da policlínica e quiser descartar com a gente, ela pode, né? Mas ela pode encaminhar todos esses medicamentos que ela queira fazer o descarte nas unidades de saúde, né? Nas unidades de saúde a gente disponibiliza um balde coletor da farmácia solidária mesmo, né? E a pessoa pode, todos esses medicamentos para descarte, ela pode levar na unidade de saúde, que o profissional lá vai colocar dentro desse balde de descarte, que uma vez por semana é encaminhado para a gente, né? E daí a gente faz encaminha para a empresa responsável por fazer o descarte correto, né? Então o medicamento não é nem no lixo comum, nem no vaso sanitário, nem na pia, nem em nenhum lugar assim. É com uma empresa especializada que o município faz o descarte. Quais os riscos para quem adota esses descartes no lixo comum, no vaso sanitário, joga ali no cantinho, lá no fundo do terreno? Quais são os riscos para uma atitude como essa? Contaminação ambiental, né? Então, se a gente joga, por exemplo, pia abaixo pelo vaso sanitário, isso tudo acaba indo para os nossos rios, né? Para a nossa água, né? E é muito difícil o tratamento de água conseguir retirar esses resíduos de medicamentos da água, e isso pode virar uma contaminação, inclusive para a gente, né? Fora se deixar esse resíduo sólido em terrenos e coisa e tal, também pode acarretar na contaminação do meio ambiente, né? Então, te apresentei como farmacêutico da Farmácia Solidária, e aproveitando todo o teu estudo, todo o teu conhecimento, também agora aqui trazer uma orientação. Já trouxemos isso com outros convidados aqui, a preocupação, por exemplo, da utilização do remédio que não seria na hora certa, aquele remédio que também sobrou, passa para uma amiga, passa para uma outra pessoa, para outro paciente, que não era para ele aquela prescrição exatamente, ou eu já melhorei, parei pela metade do meu tratamento. Tudo isso aí são decisões que trazem consequências para a nossa saúde, comprometem a nossa saúde, né, Diogo? Claro, com certeza. Então, a automedicação, que é o nome disso que tu está citando, é um grande problema que a gente tem em saúde pública. Ele, inclusive, é fonte de alguns eventos de intoxicação, né? Então, os medicamentos são a principal fonte de intoxicação humana, né? São dados do Ciatox aqui de Santa Catarina. Então, o ideal é a pessoa não fazer automedicação, né? Sempre procurar uma unidade de saúde ou um profissional médico para orientar em relação ao uso correto do medicamento, né? E aquela coisa, e quando a gente para o tratamento na metade, como tu comentou, isso é um grande perigo, principalmente no caso dos antimicrobianos, né? Os antibióticos, que tem que ser feito o tratamento todo para a gente certificar de que a bactéria foi erradicada, né? E que a pessoa não tem mais resquício de infecção no organismo, porque às vezes os sinais e sintomas melhoram nos primeiros dias, a pessoa deixa de tomar, mas a bactéria não está completamente eliminada e ela volta, né, volta a desenvolver a infecção. E aí aquele antimicrobiano que foi usado para o primeiro, ele já talvez não vai servir mais. E aí a gente tem que passar para um próximo, que se acontecer a mesma coisa tem que ir para um próximo, e a gente pode ficar sem opção de terapia. E aí é um problema. É verdade, muitos pacientes desconhecem essa gravidade e depois, quando se dão conta, realmente, né, estão utilizando o medicamento, mas não faz mais efeito, ele está muito mais fraco, porque aquela bactéria, que até muitos costumam até comentar as superbactérias, elas estão ali potentes e querendo cada vez mais fortes também nesse processo. Justamente por causa desse uso não adequado, né, dos antimicrobianos. Antibióticos se encontram ali junto com vocês também, essa possibilidade? Sim, então a gente tem ali na farmácia uma gama de mais ou menos 290 tipos, né, de medicamentos diferentes. A gente tem, nosso grande carro-chefe são medicamentos de uso para tratamento de doenças crônicas, né, de uso contínuo, então diabetes, hipertensão arterial, pressão alta, né, as dislipidemias, né, do colesterol alto. Então a gente tem uma grande gama desses medicamentos, né, além de polivitamínicos, contraceptivos orais, né, os anticoncepcionais, e também antimicrobianos, os antibióticos, né. O que a gente ainda não oferece à população são medicamentos controlados, tirando os antibióticos, né, esses a gente tem, mas aqueles medicamentos que são de controle especial, esses a gente não tem, né. E a recomendação sempre é ter a receita em mãos. Sem a receita, eu estou tomando esse medicamento, posso levar para casa, vocês não fornecem? Não. Como a gente faz parte do SUS de Blumenau, né, no SUS, na rede pública de saúde, a gente só faz a dispensação de medicamentos mediante uma apresentação de uma receita médica, ou seja, se existe a indicação daquele medicamento para o tratamento por um profissional médico, né. E a validade da receita, se o uso é contínuo, né, ela tem validade de 6 meses, a partir da data de emissão. Mas o médico ele pode estender essa validade para até 1 ano, se ele especificar na receita, né? Então essa é a validade padrão das receitas.
E a Farmácia Solidária caminhando para o seu 15º ano, já 15 anos aqui na nossa cidade. É verdade, a Farmácia Solidária ela se originou no contexto daqueles desastres que aconteceram em 2008, né? Então a gente em Blumenau recebeu uma quantidade enorme de medicamentos de doação, né, de outros estados no evento daquela tragédia, e a prefeitura decidiu criar um espaço para receber essas doações, né? E ali daí estava constituída, digamos assim, a Farmácia Solidária, que daí passou a dispensar esses medicamentos para a população que estava em necessidade, né? Ela já passou por 3 espaços até chegar ali onde a gente está hoje, que é o Centro de Saúde Rosane Machado. E assim, o paciente que tem a receita em mãos está precisando desse medicamento, mas não sabe se tem ou não ali junto com vocês, ele faz um contato antes, ele busca essa informação de repente? É mais fácil? Então, nosso contato é por e-mail, né, farmaciasolidaria@blumenau.sc.gov.br, mas em todos os postos de saúde, o paciente, né, o usuário, o residente, ele pode encontrar a lista dos medicamentos que a gente tem lá na farmácia. Então, toda a unidade de saúde tem acesso ao sistema da prefeitura, né, um sistema que a gente chama de pasta H, e nessa pasta H ele encontra, né, o profissional de saúde que está ali na unidade de saúde encontra essa lista com os medicamentos e pode dizer, né, para o usuário, para o paciente, se tem ou não medicamento lá com a gente, né? Ah, que bacana. Então, uma forma a mais, então, evitando o deslocamento na unidade de saúde, mesmo não sendo, né, o paciente daquela unidade de saúde, mas estando no seu bairro ali, ele pode fazer esse contato ali, porque vocês não fazem a limitação de lado financeiro do paciente para buscar, então, aquele momento ali do remédio, né? De maneira alguma. É claro, esses medicamentos que a gente deixa disponibilizado nessa lista, né, são aqueles medicamentos que a gente tem uma quantidade um pouquinho maior, para atender até uns 5 pacientes, né? Porque veja que se às vezes eu recebo uma cartela de um medicamento assim, se eu colocasse esse medicamento na lista e logo em seguida já viesse alguém para buscar, minha lista já estaria desatualizada, né? Então a gente tenta atualizar a lista semanalmente, mas só aqueles medicamentos que a gente tem uma quantidade um pouco maior, né, para oferecer à população. Na dúvida, manda o e-mail também, então qual e-mail uma vez? É farmaciasolidaria@blumenau.sc.gov.br. Boa. Alguma coisa mais para a gente poder finalizar essa entrevista aqui, essa conversa que foi com muita informação. Gostei de te receber aqui. Legal, obrigado. Então, só agradecer mais uma vez a participação. Eu sou farmacêutico da Farmácia Solidária, que atua ali, mas a gente também, hoje, quem está em coordenação é a Cláudia, né, que ela trabalha com essa parte de captação dos medicamentos, né, tentar conseguir as doações dos medicamentos que são de grande anseio da população, né. Além disso, a gente também conta lá com outros técnicos de enfermagem que ajudam a fazer todo esse trabalho aqui. Grandes profissionais que formam a família da Farmácia Solidária. Exatamente, é isso aí, né? Exatamente. Obrigada por estar conosco e leve também aqui o nosso carinho para todos os que estão no dia a dia com vocês ali, tá bom? Legal, muito obrigado. Obrigada pela também. oportunidade. Gente, terminando assim o nosso primeiro bloco, na sequência tem muito mais assuntos em pauta hoje, ainda aqui no nosso programa, esse Setembro Verde, que vai ao encontro dessa campanha que fala sobre a doação de órgãos, né, transplante, também aqui colocando o Blumenau como grande referência, e ainda o Setembro Especial, que é o mês da Bíblia. Vamos colocar esses 2 assuntos em pauta ainda hoje. Intervalo comercial chegando e na sequência voltamos com muito mais.